Estamos ao vivo? Ok, tive que iniciar um pouquinho antes aí só para fazer uns testes, mas parece que deu certo. Ok, boa noite, buenas noches a todos, sejam bem-vindos a Que Onda Manin? Ok, vamos ativar aqui os comentários, deixa eu ver. Ah, tá ativado agora. Ok, vou escrever aqui. Buenas noches. Ok, entonces sean bienvenidos a ¿Qué onda, manín? Para quem não me conhece, eu sou William, professor de espanhol. Eu sou nativo da Guatemala, minha querida terra Guatemala, um país que fica lá na América Central, né? Pertinho do México, na verdade pertinho de outros países, né? México, Belize, Honduras, El Salvador. Faz fronteira com 4 países. É o primeiro país da América Central. Vocês já ouviram falar sobre os maias, né? Então, los maias, a civilização maia. A Guatemala é a capital do Império Maia. Então, essa cultura maia é muito forte no meu país. E bom, eu estou aqui no Brasil ensinando espanhol para vocês. Assim que se você está procurando ou precisando aprender espanhol, então você está no lugar certo. Aqui em Que Onda Manin você sempre vai encontrar dicas de espanhol, aulas como essa que vamos ter hoje também. E se você quiser algum dia fazer aulas particulares, pode me mandar uma mensagem, uma DM, que a gente conversa, troca uma ideia, né? E vamos ver em que eu posso te ajudar. Será um grande prazer poder ajudar você a evoluir no aprendizado do espanhol. Ok, gente? Vamos ver se tem povo chegando por aqui. Ei, que legal. Bom, a nossa aula de hoje vai ser uma aula bem legal, gente. Eu preparei para vocês algumas coisas interessantes, tudo relacionado com os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? Os falsos cognatos também são chamados de falsos amigos, sabe? Aqueles amigos meio falciane que só te confundem, né? Então, os falsos cognatos são palavras similares. Isso acontece porque eh, existem idiomas, línguas que pertencem à mesma família, né? Por exemplo, português, espanhol, italiano, eh, francês, etc. Tem no inglês também, né? Mas por serem línguas próximas, sempre vão ter palavras, sempre vão existir palavras que são parecidas. Às vezes podem ser escritas da mesma maneira, porém os significados vão ser totalmente diferentes. Então, existe muito isso entre espanhol e português por serem umas línguas irmãs, né? Por eso es que nos chamamos de hermanos, los hermanos. Então, gente, hoje vamos aprender sobre alguns falsos cognatos, uns falsos amigos que eu escolhi e preparei aqui para todos vocês com muito carinho. Espero que vocês curtam. Eh, Então, sejam muito bem-vindos na nossa aula e vamos começar aqui com o conteúdo. E se você está assistindo agora ao vivo, então deixa aí seu comentário, deixa seu coraçãozinho para eu saber que você está por aqui. Assim a gente pode ter uma melhor interação também. Bom, estava falando para vocês que os falsos cognatos ou falsos amigos são palavras similares. Algumas palavras vão ter algumas diferenças na hora da escrita por causa da estrutura, às vezes da gramática, né? Às vezes tem coisas que existem no português que não existem no espanhol.
Então, é muito comum, às vezes, ter algumas pequenas variações. Tem palavras que se escrevem exatamente igual, porém significados totalmente diferentes. Eu já coloquei aqui, eu já coloquei aqui para vocês alguns vídeos no Instagram, né? No Instagram, no Facebook, eh, e no YouTube também. Por certo, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, então o que está esperando? Convido você a se inscrever, a participar de lá também. O conteúdo do YouTube é totalmente diferente do Instagram, vídeos um pouco mais longos, algumas aulas de gramática, algumas coisas mais adequadas para a plataforma. Então, pode se inscrever também e você mais utilizamos nossos recursos para aprender um novo idioma, temos melhores resultados, né? Aproveitamos mais um recurso daqui, um recurso de lá, estamos mais engajados, né? Mais conectados com o nosso aprendizado, isso vai facilitar bastante. Os recursos que temos hoje em dia para estudar, você vê que podemos utilizar as redes sociais para algo produtivo, né? Para aprender aqui no Instagram, pelo YouTube, podemos utilizar livros, né? Cadernos, fazer aulas, livros de gramática, etc., né? Então temos uma par de coisas de recursos para poder aproveitar e aprender a falar espanhol, né? Também temos um monte de aplicativos que podem nos ajudar, ferramentas, né? Que podem nos ajudar a melhorar no nosso aprendizado. Ok, estávamos falando aqui dos falsos cognatos, né? Eu já falei de alguns aqui, por exemplo, alguns dos que eu comentei, que coloquei nos vídeos anteriores, que talvez você já assistiu. Se você não assistiu, dá uma olhada aí no feed, para você encontrar, ou no canal do YouTube mesmo. Alguns dos falsos cognatos, por exemplo, esquisito. Você vê esquisito aqui no Brasil, ou em português, né? Esquisito significa uma coisa, né? Significa algo meio estranho, por exemplo, algo que e não necessariamente só para comida, sino que para qualquer situação. Por exemplo, uma pessoa pode ser esquisita, tipo meia estranha. O clima, o tempo pode estar esquisito, né? Uma situação pode ser esquisita. Agora, em espanhol é totalmente diferente, né? Espanhol esquisito significa que está uma delícia. Então, você pode falar, la comida está esquisita. Significa que a comida está uma delícia. Agora imagina falar isso aqui para uma pessoa que cozinhou para você, que fez comida para você. A comida está esquisita. Aqui no Brasil não ia pegar muito bem. Então, você percebe a diferença, né? Temos outros falsos cognatos, como por exemplo, deixa eu ver. Temos ligar, por exemplo. Ligar é um pouquinho perigoso, né? Porque você aqui utiliza, ligar, vou ligar para você. Só que imagina, você está no seu trabalho, né? Você não pode falar em espanhol. Vamos supor, seu chefe da Espanha ou de algum país da América Latina. Você não pode de jeito nenhum falar assim, vou ligar para ti. Ou te vou a ligar. Porque ligar em espanhol é totalmente diferente. O significado pode variar de acordo com cada país, mas o significado mais comum é paquerar com um intuito mais sexual, né? Então você não pode fazer isso de jeito nenhum no trabalho. Então temos que ter muito cuidado com os falsos cognatos, ok? Eu separei alguns aqui para vocês e vou mostrar aqui. Vamos lá. Nosso primeiro é esse aqui. Berro. Okay. Vocês já sabem o que significa em português. Eu não sabia, alguns eu desconhecia e fiquei chocado com os significados, né? Mas muito legal. Berro, né? Vamos
já começa por aqui, né? A pronúncia das palavras muda. Em espanhol, uma pessoa não vai. Vocês precisam entender que como as pessoas entendem a pronúncia daqui e como a gente aqui que está aqui no Brasil entende as pronúncias de alguém em espanhol. Então, por exemplo, alguém que fala espanhol como língua nativa, ele não vai ler berro, ele vai ler berro, ok? Berro. Muda a pronúncia da letra R, correto? Então, berro em português, eu peguei aqui uma definição do dicionário, porque como eu falei, precisamos pensar diferente. Eu, por exemplo, eu não sou brasileiro, então eu precisei pesquisar para entender aqui e trazer melhores exemplos. Então, por exemplo, aqui está, significado de berro. A voz humana quando emitida em tom elevado e áspero, ok? Um grito, um bramido, ou seja, pode ser voz humana, ou pelo que entendi, pode ser voz de animal, né? Por exemplo, de um bicho. A voz do boi, do burro, do cabrito, da ovelha e de outros animais. Correto? E uns vídeos. Eu não sei se vai dar para ouvir, né? Mas para entendermos, mas para fazer um pouquinho mais diferente aqui, ó. Vocês vão me falar se está dando para ouvir aí os vídeos. Se não, simular aqui que estamos entendendo o que está acontecendo. E aqui tem uma mulher gritando, né? Berrando. Dá para ouvir o vídeo? Ok. Tem outro vídeo aqui que eu vou colocar para vocês. Esse aqui é muito engraçado. É um bichinho lá gritando nas montanhas. Olha, grita, parece que está desesperado com alguma coisa. Ok? Não dá para ouvir o som, né? Ok. Poxa, que pena. Bom, em espanhol falamos que a tecnologia nos atropela. Tecnologia atropela a gente. Tudo bem, não tem problema não, gente. Então, o primeiro vídeo aqui é uma senhora gritando na praia. Pastel, o pastel, né? Berrando. E o segundo vídeo é esse bichinho aqui gritando. Bom, agora vamos ver a definição de berro em espanhol. Ou seja, não mais berro, e sim berro. Está escrito aqui. Planta herbácea de la familia de las crucíferas, de unos 10 a 60 centímetros de altura, que crece en lugares de hojas de sabor picante, se comen en ensaladas. Ok, podemos ver uma diferença total aqui de berro em português para berro em espanhol, ok? Então, berro, gente, em espanhol uma planta. É uma planta. Eu separei um vídeo aqui, não sei se vai dar para ouvir, mas pelo menos para vocês entenderem qual que é a planta, porque vai que vocês conhecem, já comeram em uma salada aqui, ou em você não está sabendo. Los berros pertenecen Es a la aquí. familia del brócoli, son originarios de Asia ¿Da y para oír Europa ahí? y crecen de forma espontánea o silvestre cerca del agua. Esta verdura contiene proteína vegetal, fibra, vitamina A del grupo B, C, D, E y minerales como el potasio, yodo, calcio, Ok, zinc, então, hierro y magnesio. Los esse é berros o son berro decorativos, em espanhol. Ficou claro, então? Ou você falar para alguém em espanhol a palavra berro, a pessoa vai entender que está planta, né? Então, alguém pode te oferecer em alguma casa, vamos a tomar uma sopa ou um caldito de berros, né? Tipo um caldo com essa planta aqui. Acho que aqui no Brasil é parecido com agrião, né? E com essas outras plantas. É que aqui no Brasil tem muitas plantas para fazer salada ou para fazer sopa, o caldo verde, etc, né?
mas tudo bem. Ok, essa é a nossa primeira. Vamos com a nossa próxima. Nosso próximo falso amigo. Fake friends. Ok. Criança. Bom, é parecido com a palavra em português, criança, né? A diferença é que se escreve com Z, em espanhol com Z, ok? E aqui em português se escreve com C cedilha. C cedilha não existe no espanhol, ok? Então, e outra coisa, criança, né? Não existe esse som do C, da letra Z em espanhol, esse Z que parece a abelhinha daqui do português, não existe no espanhol. Então, no espanhol pode variar, por exemplo, criança na Espanha, né? Criança com a língua, ou na América Latina, criança. E o significado é totalmente diferente. O significado é totalmente diferente. Criança tem vários significados em espanhol. Vamos ver agora aqui. Ok. Temos uma definição aqui que eu coloquei do dicionário de espanhol para português. E fala que criança significa criação, ok? Criação. A criação, tipo a educação, né? Então vamos ver. Só que eu descobri também que criança tem outros significados. Por exemplo, na Espanha, criança é o nome que damos ao envelhecimento do vinho, ok? Caldo de grito, ouvi por aqui. Ok. Criança é o nome que se dá ao envelhecimento do vinho na Espanha, ok? Não sei se na América Latina não é muito comum para mim, mas vai que em alguns dos países que são mais produtores de vinho, né, como o Chile, Argentina, se chama da mesma forma, ok? Vamos com o próximo. Então, criança seria a criação dos filhos, ok? A criação dos filhos, então, si los hijos, la creación, la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, si los hijos tienen una buena crianza, ellos serán buenas personas en el futuro. Depende de la criança que seus padres les den, não? Então, se os filhos têm uma boa criação, serão boas pessoas no futuro. E também criança, em espanhol, pode ser criança de animales, ou seja, criação de animais. Isso é muito comum, por exemplo, em granjas, em fazendas, sabe? Quando tem criação de frango, de porco, de gado, de galinha, de uma par de bichos, né? Isso me lembra um pouquinho a minha terra na Guatemala, porque a cidade onde eu moro, né, se chama Huehuetenango. Um nome meio engraçado, né? Huehuetenango. É uma cidade que tem muita terra, né? Muitos terrenos grandes, muitas montanhas, muita área verde. E tem muita fazenda, muitas granjas. Então, as pessoas que moram lá são muito acostumados a ver isso mais de perto, né? Crianças de animais, né? Criação de bichos, né? De frango, de pollo, né? Criança de pollos, frango, de gallinas, galinhas, criança de gado, né? Ganado ou vacas, criança de cerdos ou puercos, né? Porcos, cavalos, caballos e etc, né? Os que temos aqui, ovelhas, ovejas, etc. Correto.
Então, essa é a definição de criança. Ok, gente? Tá dando para entender até aqui? Legal? De boas? De boa na lagoa? Ok, tô aprendendo as expressões daqui. Ok, vamos lá. Bom, gente, a próxima palavra foi uma palavra que me deixou assim chocado. Chocado. Eu não conhecia, eu descobri nessa pesquisa que eu fiz aqui, porque em espanhol não tem absolutamente nada a ver com o significado em português. E essa palavra aqui, ó. Chulo. Bom, eu peguei o significado aqui em português e, gente, que significado forte. Eu fiquei chocado ficado aqui. Então vamos lá, vamos ler aqui. Significado de chulo: grosseiro e rude, desprovido de educação, sem delicadeza nem requinte, ok? Nossa, gente, é uma coisa bem forte mesmo, né? Em espanhol, para começar, a pronúncia do CH muda e não fica chulo. Okay? Não existe essa pronúncia do CH, esse chá, xe, xi, né? Não existe CH. A pronúncia é chulo, como se tivesse um T antes, né? Chulo, ok? E o significado de chulo em espanhol não tem absolutamente nada a ver com o significado em português. Significado em espanhol, chulo, que habla y obra con chulería, ¿né? Dice lindo, bonito, gracioso, guapo y bien parecido. Ou seja, em espanhol, chulo significa bonito. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser algum objeto, algum bicho. Qualquer coisa que seja bonita, você vai chamar de chulo ou chula. Você entende essa diferença? É louco, né, gente? Porque imagina se você está lá em algum país da América Latina, se você for homem ou se você for mulher, e vão falar para você, ah, es que tu eres bien chulo, ou tu eres bien chula. Na Guatemala se utiliza assim, chula la patoja, ou chulo el patojo, não? Significa que menina bonita, ou que cara bonitão, né? Chulo. Na Espanha, utiliza muito essa palavra para falar, por exemplo, ala, que carro chulo, que coche, que casa chula. Ou seja, uma casa muito bonita, um carro muito bonito, né? Então, chulo, ok? Então, gente, não seja chulo em português, melhor chulo em Aí eu preparei aqui um exemplo, ok? Então, esse é meu novo carro, carro que acabo de comprar, né? Com todo o dinheiro que eu ganho fazendo as lives, né? Tá bom, né? Então, esse é meu carro. Aí você fala assim, a la voz, que chulo está tu carro. Felicidades. Então, esse a la voz seria tipo, nossa, mano. É mais utilizado na Guatemala, né? Em alguns outros países também. Então vou falar, ala vos, que chulo está tu carro. Felicidades. Bueníssimo. Ok? Ok. Muito bom. Gente, está entendendo até aqui diferenças? Ficaram chocados aí com as diferenças de significados, né? Se você está chegando agora, seja bem-vindo aqui à nossa live. Estamos aprendendo sobre os falsos cognatos, falsos amigos, né? Compartilhe com seus amigos. Gente, essa live também vai ficar gravada aqui no IGTV e também no canal Que Onda Mani. Então vocês podem assistir, ok?
Eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo. Então, vendo seu comentário, seu coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão. Isso é muito legal, ok? Bom, vamos com a nossa próxima palavra. Borracha. Borracha. Ok. Borracha é isso aqui, ou qualquer coisa feita com esse material de borracha. Muito comum encontrar isso em português, né? Aqui no Brasil, etc. Porém, em espanhol já começa com a pronúncia. Temos duas pronúncias aqui. Borracha. Em espanhol é diferente. Borracha. Ok? Então, borracha já é outra coisa, outra palavra. Borracha daqui, aqui no Brasil, esse aqui que estamos vendo na imagem, em espanhol tem outro nome. Em espanhol seria borrador. Nossa, palavra estranha também, né? Borrador ou goma, ok? Então, pode utilizar borrador ou goma. Por exemplo, você escreveu com seu lápis, quer apagar, então, usa um borrador ou uma goma. Essas duas palavras, borrador e goma, também acabam sendo tipo falsos cognatos, né, aqui no Brasil. Porque, por exemplo, goma é outra coisa aqui. Pode ser considerado goma de mascar, que em espanhol também, ou pode ser alguma coisa feita de um material chamado goma, correto? Em espanhol, borracha daqui de português seria goma, qualquer coisa feito desse material. Por exemplo, o material que é feito dos pneus, por exemplo, pneus de carro. É feito de um material que em espanhol chamamos, pode ser chamado de goma ou pode ser chamado de caucho, ok? Então acaba sendo outro falso cognato. Ok. Agora, borracha em espanhol é outra coisa totalmente diferente. Pode ser masculino e pode ser feminino. Borracha ou borracho, que é aquela pessoa que gosta de beber um pouquinho mais da conta, né? Exagerar um pouquinho na bebida. Então isso é uma borracha ou um borracho. Então, aproveitando aí, marque seu amigo que exagera sempre nas bebidas, né? Nas sextas-feiras. E fala para ele assistir a aprender espanhol e cuidar mais do fígado, né? Ok. Borracha e borracho. Então, em espanhol você não pode falar assim: "Ah, pásame uma borracha". Não pode, não pode. Você quer falar borracha, já sabe, uma goma ou um borrador. E borracha é uma pessoa bêbada. Ok. Muito bom. Vamos com a próxima, gente. Estamos avançando aqui. Legal, legal, muito bom. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí, que eu vou ler aqui alguns comentários. Deixa eu ver. Bom, que legal. Vamos lá, vamos continuar então. Essa outra também é muito interessante, gente. Polvo. Polvo, em português, né? Polvo. Em espanhol seria polvo. Que não tem nada a ver com esse bichinho que estamos vendo aqui. Polvo. Então, você não pode de jeito nenhum chegar em algum restaurante do Frutos do Mar com vontade de comer polvo, ok? E pedir para o garçom. Já pensou você chegar lá em qualquer país da América Latina ou da Espanha e chegar, quero um prato de polvo. Errado, totalmente errado. O polvo daqui do português, esse bichinho aqui, em espanhol, se chama pulpo, ok? Lembra da Copa do Mundo, uma das Copas do Mundo passadas, que tinha um polvo que dava as previsões dos jogos, né? Em espanhol chamamos de el pulpo Paul, né? El pulpo Paul.
Então, pulpo. Esse bichinho cheio de tentáculos, né? Pulpo. Polvo, polvo, a pronúncia muda também. Você vê, não é como em português. Polvo, polvo. Em espanhol seria polvo, polvo. É outra coisa totalmente diferente. Aquela coisa que dá dor de cabeça para você, porque você acabou de limpar a casa, né? Você acabou de limpar a casa e de repente, uma hora depois, do nada, a casa está toda cheia de polvo. Polvo em espanhol seria pó ou poeira, ok? Polvo. Então, você já sabe, nunca peça um prato de polvo em espanhol, porque o garçom vai achar graça com você e vai trazer para você um prato cheio de poeira, ok? Correto. Vamos lá, gente. Vamos continuar por aqui com a nossa aula de hoje. E a nossa próxima palavra também é uma palavra muito interessante, que se escreve exatamente igual em português e em espanhol, porém tem um lado totalmente diferente, que seria a palavra pipa, ok? Você acostumava a soltar pipa quando você era criança? Ou ainda solta pipa? Ok. Pipa é falado tem outro nome em espanhol, ok? Essas pipas que você está vendo aqui na foto, é muito legal. É festival de pipas gigantes que tem na Guatemala, no meu país. É um festival muito bacana, que normalmente acontece no mês de novembro, se não me engano, né? Então é um festival muito da hora, porque o povo se dedica a fazer umas pipas enormes, muito grandes, muito grandes. E é uma competição, né? E dá um prêmio para a melhor pipa. é, e pipas bem temáticas, com estilos maias e tudo muito legal. Muito legal, muito legal. Só que pipa em espanhol tem outro nome. Por exemplo, na Guatemala, chamamos de barrilete, ok? Barrilete. No México, eh, no México acho que chamam de papalote, né? Ou em alguns outros lugares é chamado de cometa, ok? Então são nomes diferentes. Papalote e cometa, ok? Bateu uma saudade agora da Guatemala por ver essas fotos aí do Festival da Pipa Gigante. El Festival de los Barriletes Gigantes. Se você for para Guatemala um dia e for durante essas épocas, vai ser muito interessante você, você visitar esse evento. Ir nesse evento é muito legal, gente. Muito legal. Bom, primeiro precisamos da vacina, né? Precisamos superar essa pandemia doida que não acaba nunca. Mas tudo bem. Então, barrilete. Agora, pipa, a palavra pipa em espanhol significa cachimbo. Ok? Então, aí você vê o Sherlock Holmes fumando uma pipa. Ok? Então, pipa significa cachimbo em espanhol. A mesma palavra, significados diferentes. Ok, gente? Buenísimo, buenísimo. Bienvenidos, 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 bienvenidas. Es muy bueno tenerlos a todos por aquí y aprender juntos español en Que Onda Manin. Lembrem-se que se você quer fazer aulas particulares comigo, é só me mandar uma mensagem aí no direct, que a gente conversa, trocamos uma ideia, vemos em que posso te ajudar. Ok? Bom, vamos continuar com as palavras. Ok? Essa próxima
também um pouquinho diferente, que é aqui, ó. Presunto. Você gosta de presunto? A mesma palavra em espanhol é totalmente diferente. Começando pelo fato de que presunto é uma pronúncia diferente, né? Em espanhol não existe esse som do zzz, esse no meio de duas vogais. Não existe no espanhol. Esse presunto. Uma pessoa da América Latina ou da Espanha, se lê essa palavra, vai pronunciar presunto, como se aqui tivesse duas S, né? Duas letras S. Então, em espanhol, presunto, o presunto daqui do Brasil, em espanhol se chama jamón, ok? Então, essa pronúncia, jamón, não é jamón e também não é como se fosse com R, jamón, não, é com J. O som do J em espanhol é ja, ja, je, ji, jo, ju, ok? Então, você já viu como que é a risada em espanhol? A risada em espanhol é tipo assim, vou escrever aqui, ó. Ja, 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 ja. Ok? Ja, 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 ja. Então, não é já, 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 já. É ja, 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 ja. Porque o som do J é esse. Ja. Então, jamón. Ok. Ok, ok, ok. E a palavra presunto em espanhol significa outra coisa. Eu coloquei aqui o significado em espanhol. Vamos ler juntos por aqui. Presunto, ok? Suposto, né? Um exemplo aqui, o suposto autor do crime. El autor del crime, né? O suposto autor do crime. Então, presunto em espanhol significa suposto ou suspeito, ok? Então, pode ser um presunto delincuente. El presunto delincuente huyó de la escena del crimen, ok? Então, o suspeito, né, ou o suposto bandido fugiu da cena do crime, ok? Então, presunto. Porém, não é só para para essas situações de crime e tal. Pode ser para qualquer outra situação, né? Por exemplo, vamos supor que pode ser el presunto actor, el presunto actor está grave en el hospital. O suposto ator está grave no hospital. Okay? Então, estou falando de um criminoso, senão de um ator. Ou seja, podemos utilizar em outras situações. E para entender melhor, eu separei aqui para vocês 3 exemplos que vamos ler agora para poder entender o que significa melhor o contexto de presunto em espanhol. Está escrito aqui, ó. Un presunto detective tiene que descubrir quién mató a la víctima. ¿Okay? Un presunto detective tiene que descobrir quién matou a la víctima. Ou seja, o suposto detetive tem que descobrir quem foi o assassino, né? Okay? Ou quem foi o presunto assassino. Okay? Que a próxima é parecida com a que eu falei anteriormente. El presunto delincuente se escapó de la zona del crimen. O suposto bandido, né, ou o suspeito fugiu da zona do crime. No quiero que ella acabe muerta y se considere un presunto suicidio. ¿Okay? No quiero que ella acabe muerta y se considere un presunto suicidio. Ou seja, presunto em espanhol, presunto, né? Presunto em espanhol
não tem a ver só com pessoas, sino que também tem a ver com situações. Nesse caso, a palavra suicídio, né, seria um presunto suicídio, ok? Então, não quero que ela acabe muerta e se considere um presunto suicídio. A pessoa está se preocupando com uma pessoa, né, e fala, não quero que ela morra e acabe como um suposto suicídio, né? Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna duda, gente linda, que me acompañaron en esta live, en esta clase de español sobre los falsos cognatos, los falsos amigos? Bom, fazendo um resumo, né? A gente aprendeu hoje a palavra berro, né? A mulher gritando, olha o pastel, né? Pastel, né? O pastel de feira que tem aqui no Brasil é 100% brasileiro. No os países que eu já fui, que eu já viajei, não encontrei, né? Então é uma coisa que vocês têm que se orgulhar muito, porque pastel deveria ser uma uma das oitavas maravilhas do mundo, né? E outra coisa, pastel é um falso cognato também, né? Porque pastel aqui é pastel de feira que a gente come nas feiras, nas barracas de pastel, salgado, frito, etc. E em espanhol não. Em espanhol, pastel, a mesma palavra, pronúncia diferente. Pastel seria um bolo de aniversário, um bolo de chocolate, um pastel. Também aprendemos hoje, vimos a palavra criança, né? Que não é a mesma coisa daqui, né? Que não é criança de menino, menina, não. Criança é a criação dos filhos, né? A criança de los hijos. Também criança é o tempo que leva para envelhecer o vinho. E também é a criança de los animales, as granjas. Também vimos a palavra chulo, ok? Que em espanhol é totalmente diferente. Lembre-se, chulo é bonito, legal, guapo. Palavra borracha, que em espanhol seria borracha ou borracho, ok? E aprendimos a palavra polvo, que em espanhol seria polvo, ok? El polvo. Já ouviu falar del polvo del Sahara, del desierto del Sahara? Às vezes parece que estamos, né, no Saara porque tem tanta poeira em casa, né? Também vimos a palavra pipa, que é diferente, que em espanhol pipa significa cachimbo. E presunto, que em espanhol seria diferente, seria presunto. E vimos todos os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Ok, gente, então é isso aí, chegamos no fim da nossa live de hoje, da nossa aula. Muito obrigado, muitíssimas graças por estar aqui comigo e por estar aprendendo espanhol. Felicidades, porque você está fazendo uma coisa diferente, né? Não deixe que esses desafios impeçam você a aprender uma nova língua. Lembre-se que uma pessoa que aprende uma nova língua, um novo idioma, aprender uma nova língua abre portas, né? Abre as portas, portas de emprego, portas de viagens, você conhece o mundo. Então, é isso aqui, gente. Muito legal, muito legal. Muitíssimas graças. Estamos finalizando a nossa live de hoje. E vejo vocês na próxima semana, tá bom?
Próxima semana tem uma live muito especial. Eu não vou falar para vocês de que se trata, não vou dar spoiler, mas fiquem atentos, fiquem ligados aqui nas redes sociais e se inscreva no canal do YouTube, gente, que vamos ter conteúdo muito legal todas as semanas, ¿ok? Buenas noches a todos, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao.